Bom dia, amados irmãos, amada igreja aqui em Gafanha do Nazaré. É um grande privilégio estar com vocês novamente e poder partilhar da palavra de Deus. Também foi um grande privilégio encontrar nosso irmão Hermenegildo, que está aqui hoje também, e nos alegrou muito esse encontro pessoal, que nós não o conhecíamos pessoalmente, somente de Ministério de Informações Missionárias. Quero partilhar convosco hoje um tema relacionado ao que já cantamos, mas vamos seguir alguns acontecimentos históricos e buscar aqui respostas para uma vida totalmente santificada, uma vida de intimidade com o Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem comigo o primeiro texto de hoje em Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 5. E vamos observar aqui já o nosso tema desta manhã, um tema que queremos, como já disse, seguir na história e perceber como Deus tratou nesse sentido, desse aspecto da santidade para uma vida de intimidade com o Senhor. Êxodo capítulo 5, capítulo 3, versículos 1 a 5. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Oremos mais uma vez. Pai amado, a tua palavra é tão maravilhosa para nós e precisamos que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, disponha o nosso coração para percebermos os ensinos práticos e pelo teu poder aplicarmos em nossas vidas. Pai, nós te louvamos nesta manhã pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A frase central que eu quero seguir na história bíblica, em diversas histórias, é esta que está aqui: tira os sapatos ou as sandálias dos teus pés. Certamente você conhece algum grupo religioso que para entrar no local de reunião tem que tirar os calçados, sapatos. Talvez venha desta ideia de que o lugar é santo, mas é uma figura. É interessante como Deus usa figuras tão simples para tratar de aspectos tão importantes para o relacionamento com Deus, para a intimidade com Deus. E é interessante notar que a santificação trata exclusivamente, ou quase exclusivamente, sobre o nosso estado, a nossa condição, assim como também a justificação trata da nossa posição. E o nosso tema de hoje não é exatamente pensar na posição que temos em Cristo, porque Moisés tinha uma posição de escolhido de Deus, preparado por Deus, mas quando chegou mais perto, havia algo nele que precisava remover, simbolizado por essas sandálias nos seus pés. E esta é a ideia que eu gostaria que nós pudéssemos seguir na história, em diversos temas, textos, observando primeiramente que isso está acontecendo momentos antes da grande libertação no Egito. Embora sabemos que demorou algum tempo, até que Faraó cedesse, até que Deus tirasse seu povo, mas era o início. E nesse começo, Moisés se aproxima e Deus diz a ele: tens que tirar as sandálias. Tem que tirar algo que pode ser um problema no nosso relacionamento e nesta intimidade que ele precisava ter com Deus para chegar ao Egito e libertar o seu povo. Escolhido, tirado da condenação na morte lá do rio, instruído no palácio, preparado por cerca de 80 anos, 40 anos no Egito, 40 anos na mansidão que ele precisava ter enquanto estava no deserto. Mas ainda Deus lhe diz: tira as sandálias dos pés. Deus encontrou Moisés nesse deserto. Moisés se aproximou e, ao ouvir Deus falar, Atos dos Apóstolos, quando Estevão se refere a esse acontecimento,
Diz que Moisés sentiu-se trêmulo, Moisés sentiu profundamente a glória, o poder, a majestade de Deus, e houve nele um sentimento de humilhação, de reverência, de quebrantamento, mas ainda faltava-lhe algo, perceber no aspecto da santidade, que pequenas coisas poderiam afetar esta intimidade que ele precisava ter com Deus. Aqui essa expressão, tira as sandálias ou os sapatos dos pés, as versões mais modernas dizem sandália, a parte mais humilde do nosso corpo, o corpo de uma pessoa são ali os pés, os calçados. E é interessante lembrar que João Batista, quando se referiu a Jesus Cristo, ele disse mesmo aquilo que é mais simples, mais humilde nele: eu não sinto-me em condições de tocar, eu não tenho como desatar os atacadores, as correias das suas sandálias. Aquele aspecto mais humilde do Senhor era muito elevado para João Batista. Esta é a ideia que Deus está passando a nós nessas referências, com esse tema desse cuidado com algo simples, mas que pode afetar a nossa relação, ou do nosso sentimento diante de um Deus tão glorioso, e nos sentirmos tão humildes, tão simples, que o que vamos oferecer, sentimos que é pequeno, mas é de todo o coração. E dessa maneira, João Batista nos trouxe aquela lição de humildade, ao se aproximar de Jesus e dizer: eu não sou digno, nem de desatar as correias, os atacadores dos teus calçados. Está certo, estamos certos aqui, que trata-se da santificação pessoal. Estamos certos de que pequenos pecados na vida diária podem impedir as grandes conquistas no relacionamento com Deus. Moisés precisava perceber isso, que ele ia ao Egito e teria que receber do poder de Deus, que pequenas coisas poderiam afetar, para que pudesse se aproximar de Deus. Por isso Deus diz: não te aproximes. Deus está tratando daquilo que impede, daquilo que poderia impedir. O grande libertador do povo de Deus precisava cuidar da sua condição, algo que pudesse impedir. Podiam ser palavras, talvez, pequenas ações, pequenas reações. Normalmente é o que nos afeta mais. Por isso Tiago escreveu sobre as palavras, sobre a língua, porque são coisas pequenas no dia a dia que quebram este perfeito vínculo de relacionamento com o nosso Deus. E sem dúvida esse é o aspecto que se trata dentro de um tema como este, na aproximação de Deus, como Moisés esteve. Vamos observar que esse mesmo aspecto aconteceu com o grande conquistador, que agora iria conquistar a terra da promessa. Nós temos somente 3 referências com esta expressão: tira as sandálias dos pés. 2 se referem, uma a Moisés, outra a Josué, no capítulo 5 de Josué. E também a Moisés, o texto do Novo Testamento, quando diz: tira as sandálias dos pés. São somente 2 no Velho Testamento. Com esta ideia, com esta figura simples, Deus quer nos conduzir a observar os aspectos menores da nossa vida, no relacionamento com os irmãos, no relacionamento com Ele, com a sua palavra, naquilo que está mais intimamente em nós, que talvez não externamos, que ninguém conheça, mas que ao se aproximar de Deus, é preciso que isso seja também removido, para que Deus seja glorificado em nós e nós sejamos instrumentos dele. Veja capítulo 5 de Josué, o versículo 13. Se Deus falou com Moisés antes dele chegar ao Egito, Deus está falando com Josué antes dele começar a conquista. Ele já havia passado o Mar Vermelho, símbolo da salvação, e ele já havia passado o Jordão, símbolo da santificação. Portanto, esse tema não trata da área posicional, mas trata no aspecto relação com Deus, santificação. Veja o que está escrito, capítulo 5 de Josué. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua,
E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e a adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Quem era Josué? Sabemos a história dele, desde que sai do Egito, era dos melhores, nós podíamos dizer nota 20, porque ele foi o único que restou com ele, o melhor, mas com ele estava apenas o Caleb, da geração que saiu do Egito, que tinha acima de 20 anos de idade. Os outros todos morreram no deserto, e ele chegou agora como capitão do exército, como aquele que vai comandar na terra, e encontra-se aqui com o Senhor. E o Senhor lhe diz, quando Josué pergunta: Tu és dos nossos? Eu venho como príncipe. Eu venho como príncipe. O Senhor Jesus provavelmente está aqui a se referir ao próprio Filho de Deus. Tanto é que o texto diz adorou. Então nós temos aqui a confirmação de que seria Deus e não um anjo. E está aqui diante dele com esta mesma colocação feita a Moisés. Esse que estava ali com tantas vitórias, pronto para conquistar a terra da promessa, precisava cuidar de um pequeno detalhe na sua vida. Ao se aproximar mais do Senhor, ao ganhar mais intimidade com o Senhor nas conquistas da terra prometida, precisava tirar as sandálias dos seus pés. O Senhor o encontra e o Senhor dá a mesma ordem dada a Moisés: tira as sandálias dos teus pés. Eu quero chamar a atenção para a colocação que aparece, o ensino que aparece no capítulo 7, e que provavelmente Josué não teria percebido que tirar as sandálias dos seus pés seria o que ele deveria ter feito nesse capítulo 7. Quando nós olhamos aqui, versículos 2 a 6, é o momento em que, depois de Deus dar a cidade de Jericó a eles, porque foi Deus que derrubou as muralhas, foi Deus que conquistou para eles, agora sim eles teriam a conquista da primeira cidade, que seriam eles responsáveis, uma pequena cidade chamada Ai. Versículo 2 de capítulo 7: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, no lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta de Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Eu não vou ler a história toda. Nós estamos seguindo aqui esse aspecto de tirar as sandálias, de tirar algo que possa impedir as nossas vitórias, de nos levar a perdas muito grandes. Nós temos aqui um aspecto que Josué provavelmente não fez a relação do tirar as sandálias com tirar agora dos seus soldados. Quando esses soldados caminharam por Jericó, um deles manchou os seus pés. Um deles pegou o ouro e a capa babilônica que encontrou, que era proibido por Deus, tudo deveria ser para o tesouro de Deus, ninguém poderia pegar nada para si. Essa era a ordem. O que faltou para Josué provavelmente foi reunir o seu exército antes de caminhar na direção da próxima conquista e examinar os pés dos seus soldados, por onde eles passaram. Havia pecado neles? Teriam talvez cometido esse erro em Jericó?
E não vemos isso aqui. Vemos a visão de uma pequena cidade, um pequeno grupo de soldados pode vencer tranquilamente. Mas não parou diante do Senhor para pedir: Senhor, será que meus homens cometeram algum pecado nesse caminho de Jericó até aqui? Dessa conquista até essa que vamos ter agora? E quando faltou esse exame daqueles pormenores mais secretos, porque esse soldado havia feito escondida esta ação de pegar aqueles objetos proibidos por Deus. Quando faltou isso, houve uma derrota terrível. Por causa do pecado dele, 36 homens perderam a vida. E ele colocou a sua família também na condenação, porque foram todos mortos juntamente com ele, nesse pecado de Acã. É esta ideia que Deus está passando aqui, que as pequenas ações comprometem a vida desse que comete, e também do grupo que está com ele, da igreja que está com ele, do Israel que está com ele. E interessante que quando Josué se prostra da manhã até a noite, clamando por socorro de Deus, tentando descobrir o que se passou, Deus lhe disse: há pecado em Israel. Israel pecou. É interessante notar o cuidado que se deve ter nesses pormenores da vida com Deus, que podem afetar as conquistas. E é um princípio divino que está aqui em questão. É um princípio. Deus tinha dito a Josué, no início, na chamada, Deus disse: ninguém te poderá resistir. Ninguém te poderá resistir. No entanto, agora uma pequena cidade abalou toda a confiança do povo. E eles estariam com medo até de serem totalmente dizimados, derrotados. Deus, habitando no meio do seu povo, comunica à assembleia desse povo um caráter de santidade, que é a base de todo o santo afeto e de toda a santa atividade. O caráter da habitação deriva do caráter daquele que habita. Um comentarista, ao pensar sobre santidade, disse isso. Descalçar-se era um sinal de respeito e submissão. Para nos aproximarmos de Deus, devemos fazê-lo pausadamente, com uma solene preparação, evitando cuidadosamente tudo o que pareça leviano, vulgar e inconveniente ao seu serviço. Matthew R. Henry escreveu assim: qual é a nossa ação de aproximação a Deus? Como estamos fazendo isso? Como estamos fazendo isso com os pequenos erros, pequenos pecados? Vocês já viram alguma igreja disciplinar um membro por glutonaria? Já ouviram falar da disciplina por avareza, amor ao dinheiro? Por comer demais ou por amor ao dinheiro? É quase impossível esse tipo de disciplina. Mas será que a glutonaria nos impede de nos aproximar mais de Deus? Com certeza. Será que a avareza também? E como é que Paulo descreveu a avareza? Paulo disse, falando de dinheiro, ele disse: reserve no início da semana aquilo que você quiser dar lá no dia do Senhor, para que não venhas dar e ficar com pena de ter dado, e isso seja avareza perante Deus. Para que não venhas oferecer só porque o outro ofereceu e porque eu não queria deixar de dar, mas o meu coração dói. E quem é que dá uma disciplina pelo pecado de avareza ou por glutonaria? Então, são aspectos pequenos que Deus está tratando aqui. Eu lembro agora de um acontecimento também na área do jugo desigual. Já é um aspecto um pouco mais comprometedor, mas que talvez falte cuidados e que gera esta mesma situação de impedir a aproximação de Deus ou de impedir a conquista para Deus. Lembro-me de alguém, membro em nossa igreja, que começou um namoro com alguém que era incrédulo. E essa pessoa tinha funções na igreja local. E quando trouxe seu namorado, namorada, nem quero identificar se é homem ou mulher, mas se é jovem, rapaz ou rapariga. Mas quando trouxe para a igreja e apresentou e não era cristão, nós ficamos com dificuldades. Porque a Bíblia ensina que isso é algo contrário à vontade de Deus. Como pode ter comunhão entre luz e trevas? E tivemos que chamar esta pessoa, este membro, e dizer: olha, desse dia em diante tu não podes participar da ceia
e nem participar da atividade que fazes aqui na igreja. Porque agora tu estás a cometer um pecado de julgo desigual. Parecia tão difícil, tão duro fazer isso, e será que vamos perder este membro agora? E normalmente é essa pergunta que as igrejas fazem: será que vamos perder esse membro agora? Sabe o que aconteceu? Nas próximas semanas, este membro rompeu com aquele relacionamento, que por sinal parecia que daria certo na impressão dos temperamentos dos dois, dava uma boa impressão. Mas um era de Deus, outro não era. Um era salvo, outro não era. Um era cristão, crente em Cristo, outro era incrédulo. E aquela pessoa decidiu romper o relacionamento. Alguns anos depois, Deus o abençoou muito para que fosse a uma escola bíblica. Lá se casasse, lá tivesse a sua vida. E claro, logo que se desfez daquele relacionamento, nós retornamos às atividades e também à comunhão da igreja. E foi tão bom ver isso, o cuidado com os pés, o cuidado por onde andamos, que decisões tomamos, as menores decisões. Como é que nós cuidamos disso? E eu creio que aqui está o Senhor nos ensinando sobre isso. O texto que foi lido nesta manhã eu quero usar também apenas na menção de um acontecimento histórico relacionado, Isaías 6. Isaías 6 também é uma sequência que depois queremos ir para o Novo Testamento, já chegando próximo ao final do nosso tema. Isaías capítulo 6, nós, como já ouvimos a leitura, eu apenas vou citar os factos que aqui estão. Isaías está diante do Senhor na visão da glória do Senhor. E Isaías tem a sensação que ele estava mesmo perdido, que ele estaria condenado diante da glória do Senhor. E nós temos aquele momento que o anjo tomou uma brasa viva do altar e o purificou. E depois o chamou. E ele estava pronto agora para dizer: sim, Senhor, eu vou. Mas um aspecto chama a atenção no primeiro versículo. No ano, Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias. Então vamos ver quem foi Uzias. Que relação tem essa menção do rei Uzias com a visão da glória de Deus? O que Isaías precisava entender que foi nesse mesmo ano que Isaías tem a visão da glória de Deus? Vamos olhar para o texto que se refere a esse rei. O rei Uzias está no capítulo... Só um momento, tem a minha anotação aqui. Segunda Crônicas, capítulo 26. Segunda Crônicas 26, nós não vamos ler a história toda de Uzias, mas eu queria citar quem foi Uzias e qual foi as circunstâncias da sua morte. 26, vamos ler versos 16 a 21. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei. Versículo 19. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante o Senhor. Somente esses pequenos detalhes da história de Uzias. Um rei bom, um rei que serviu ao Senhor. Mas em um momento em que ele se sentia muito bem, empolgado com a sua vida de servo de Deus, ele achou que tinha direito de entrar lá no santuário, que era direito só dos sacerdotes, dos filhos de Levi. E ele levou o incenso, e homens de Deus queriam impedi-lo. E aquele lugar de silêncio, quando entravam os sacerdotes, parecia que não havia nada de diferente ali. Dia após dia, semana após semana, ofereciam-se tudo o que Deus previa na lei, naquele lugar santo. De repente aparece algo muito diferente. O rei é punido com lepra.
A lepra era uma das piores doenças. O rei foi imediatamente afastado do seu trono e morreu afastado do seu trono leproso. Como Isaías devia ter sentido? Aquele que serve a Deus, de repente é punido numa punição tão severa, e Deus nunca mais retira a punição, e ele morre assim. Lembram do que escreveu o profeta ao falar da Babilônia, a lamentação de Abacuque? E quando Deus disse: olha, Abacuque, para resolver o problema do meu povo eu vou trazer Babilônia. E o Abacuque ficou apavorado. Ele disse: Deus, Babilônia é muito pior que o nosso povo. A idolatria do nosso povo nem se compara com essa idolatria que está na Babilônia. E o Senhor vai trazer este povo para punir o teu povo. Abacuque ficou apavorado com isso. Aqui estava talvez um sentimento de Isaías que precisava ser tratado, que fosse a ideia das sandálias nos pés. Isaías começaria seu ministério e não poderia ter dúvidas da santidade de Deus, não ter aquele sentimento de dor com pena de Uzias, não ter aquele sentimento um tanto de mágoa. Por que Deus permite isso? Por que Deus fez aquilo? Fomos fiéis por tanto tempo, temos servido a Deus com zelo, e Deus permite esse acontecimento agora. Como isso afeta o coração dos crentes, como afeta a nossa intimidade com Deus. E é esse o aspecto que Deus queria tratar provavelmente ao coração de Isaías, e por isso que cita o histórico, dizendo: neste ano Deus aparece a ele e diz: Isaías, eu sou santo. Se Uzias morreu assim, se ele foi afastado e sofreu essa punição severa, isso ainda foi muito pouco, Isaías, porque eu sou santo. Que o nosso coração não guarde qualquer sentimento que nos afete ao ponto de nos afastar de Deus. Eu queria seguir para um momento no Novo Testamento, onde a ideia aparece também, e está ali no capítulo 3 de João. Bem no momento inicial da grande batalha final da cruz do Calvário, em que Jesus se preocupa em ver os seus discípulos, em santificá-los nesse aspecto mais simples. E Jesus chama os seus discípulos. E nós temos aquele momento que nós normalmente olhamos apenas no sentido da humildade, mas está claro que aqui está se referindo em santidade. João 13, 1 a 18. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu: não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. O comentário Novo Testamento interpretado
diz, o que está verdadeiramente em foco nessa passagem é a verdadeira santificação do crente. Jesus Cristo estaria caminhando para o Calvário e ele queria ver o estado dos seus discípulos. Ele queria, nessa simbologia, como Deus usou o símbolo de tirar as sandálias, Jesus está usando o símbolo daquela época, que era lavar os pés. E quando Pedro pede para lavar a cabeça também, ele diz, não, Pedro, tu já estás limpo, é só os pés. É só aí esses pequenos detalhes da nossa vida, tem que estar em ordem para essa grande batalha que ele ia enfrentar na cruz. Assim como Moisés, ao libertar o povo do Egito, Josué, ao conquistar a terra, Jesus Cristo entraria para o momento final. E não há dúvida alguma que ele queria santificar seus discípulos. E nós temos aqui 3 grupos representados. E eu gostaria de muito brevemente citar esses aspectos. Nós temos aqui os que seguem a Jesus e se deixam purificar, que têm convicção de fé. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé, se é que já não fostes reprovados. Mais abaixo ele diz, saibam que vocês não são reprovados no sentido da posição, mas podem ser reprovados no sentido da prática, no sentido da identidade do Senhor. Depois vemos o outro grupo aqui, os que estão juntos, mas não são salvos. Capítulo 13, verso 2, aqui diz, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Judas estava no meio do grupo. Versículo 10, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Judas estava lá. O versículo 11, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Esse é o segundo grupo, pessoas que podem estar no meio da igreja e não são salvos ainda. Podem ter até um procedimento moral muito bom, muito semelhante. Os outros discípulos nem percebiam que Judas não era salvo, que Judas não era de Deus. E aqui Jesus identifica esse grupo e ele diz, no momento de tratar os seus discípulos, havia um que não era discípulo. Mas também o Pedro, no versículo 6 a 8, nós temos na vida dele uma representação de um terceiro grupo. Os que seguem a Jesus, mas não querem se submeter à autoridade de Jesus. Está aí o versículo 6, dizendo, quando Pedro faz essa afirmação, Senhor, tu me lavas os pés a mim? De modo nenhum, Senhor. E nós vemos 2 ações de Jesus ali. Jesus primeiro diz, tu não entendes agora, Pedro. E depois Jesus é mais categórico e diz, tu não podes me seguir. Tu não tens parte comigo mais. Tu não tens parte comigo nesta caminhada que eu vou agora. É esta a ideia do lavar os pés e do tirar as sandálias do Velho Testamento. A importância da santificação. Se não nos submetermos totalmente à vontade humana à vontade divina, não poderemos ter parte com ele no seu serviço. O versículo 8 diz, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Há um momento na nossa vida que podemos romper este fio muito fino de comunhão com coisas muito pessoais, íntimas, que talvez ninguém mais sabe, só nós sabemos. E esse cuidado é essencial para caminharmos com o Senhor nas grandes conquistas de uma vida plena com Deus. Este autoexame, esta necessidade como cristãos, somos de Deus, fomos salvos por Ele, mas precisamos cuidar. Mas é muito interessante notar que aquilo que apareceu como um ato pessoal de tirar as sandálias, agora aparece como um ato coletivo de cuidar dos pés uns dos outros. E que aquele que o faz se coloca como servo, não de cima para baixo a dizer, tire as tuas sandálias que eu quero lavar teus pés, mas dizer, gostaria que eu lavasse teus pés? Queres tirar a tua sandália? Gostaria que eu falasse contigo sobre este problema? O Senhor se colocou como servo, e nós também somos ensinados assim. Ao tratar dos problemas dos nossos irmãos, a ideia é esta que ele passa aqui. Temos que ter o cuidado
e a graça de Deus para convencer aqueles que, como Pedro, não havia entendido ainda e que havia recusado, e que saibamos fazê-lo, porque isso compromete a nossa batalha futura como igreja. E por que ele faz isso aqui desta maneira coletiva? Porque a igreja é um corpo. A igreja é um corpo e nós temos uma responsabilidade como corpo. Nós sofremos, se um sofre, todos sofrem. Se um tem uma dificuldade, poderá afetar, comprometer também os outros. A palavra nos ensina que quando chegar alguma situação que as pessoas rejeitarem totalmente o lavar os pés, nós também teremos que dizer, então, não posso ter parte contigo. Lembram-se disso que o apóstolo João falou na sua carta? Aqueles que se recusam categoricamente. Lembram que o apóstolo Paulo também falou aos coríntios? Eu vou ler apenas uma referência, nós temos em Tessalonicenses também uma referência sobre isso, segunda carta, capítulo 3, verso 6, onde o apóstolo Paulo fala sobre isso. O momento em que deve ser tratado, mas que talvez não seja aceite, e portanto é necessário ter uma posição clara e firme, para que um dia possa ter de volta este, que se recusa a aceitar o tratamento. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, verso 6, diz: e agora vós sabeis o que me detém. Eu estou aqui com um texto que provavelmente anotei diferente. Eu vou pegar, fiz uma anotação que não está correta, eu vou pegar o apóstolo João na primeira carta, na segunda carta, o versículos 10 e 11, onde ele fala o mesmo tema. Em Tessalonicenses eu sei que há uma referência, mas eu anotei mal. Está aqui o versículo 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas obras más. É verdade que João está falando daqui de pessoas heréticas. Nós podemos dizer, bem, esse não era dos nossos mesmo. Mas 1 Coríntios 5, 11, quando ele fala dos crentes, ele diz: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. É para fechar esta ideia de que Jesus disse, não tens parte comigo. E nós também, como igreja, como corpo, devemos ter esses cuidados também. Vamos somente lembrar essa trajetória que fizemos nesta manhã, em busca desta ideia do que pode afetar a nossa vida mais profunda com Deus, as nossas maiores conquistas, as vitórias que tanto desejamos. Vimos na vida de Moisés um pequeno detalhe que Deus via, Josué, e depois Isaías, talvez um sentimento por não entender a situação de Uzias, e vemos aqui Jesus tratando seus discípulos. E no capítulo 17, na sua oração, ele fala muito sobre isso. Ele diz, eu por eles me santifico. Deus se preocupava que eles estivessem santificados na hora final. E também disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus se preocupou intercedendo por seus discípulos. Era uma grande preocupação que quando ele fosse para a cruz, esses discípulos estivessem santificados. Temos desafios neste mundo muito grandes, pessoais e como igreja, que nós possamos cuidar desse aspecto da vida com Deus. Uma frase interessante que eu li de Arthur John Gossip, ele diz, se o Evangelho, se a nossa comunhão com Cristo e a nossa confiança nele, se nossos superficiais protestos de lealdade, se nossas orações e nossos exercícios espirituais não estão tendo efeito de purificar o nosso caráter daquilo que macula, ou de curar a nossa natureza daquilo que a aleija, se nos vamos arrastando dia a dia, continuando sempre a ser o que sempre fomos, sem haver qualquer diferença apreciável em companhia de Cristo, em comparação daquilo que temos sido sem Ele, então é que para nós o Evangelho falhou. Eu creio que devemos parar diante desta palavra do Senhor e pensar o que o Evangelho tem trazido de prática
na minha santificação diária. E que possamos ficar com estas palavras do Senhor: tira as sandálias dos teus pés. Podes te aproximar, e se não o fizeres com esse cuidado, não tens parte comigo nas vitórias futuras. Que Deus nos ajude e possamos, nessa trajetória de histórias, nos identificar em algum momento e dizer: Deus, eu gostaria de remover tudo isso que está me impedindo de andar contigo de forma triunfante, vitoriosa. Por que tenho sido derrotado? Por que tenho tido perdas tão grandes na minha vida? Eu quero, Senhor, retirar aquilo que está impedindo a minha intimidade contigo. Amém.